Valendo. Voltando aos nossos 5 minutos com o Chay. A pergunta de hoje, Chay, é: como começou a sua história com a FUNAI? Então, aliás, uma boa pergunta, porque eu cresci já junto aos povos indígenas, desde criança, né? Junto com os índios Runicuí. Mas depois eu me transformei em mecânico, né? E como mecânico, eu fui convidado pela FUNAI para fazer um trabalho com uns tratores, caminhões, e uma serraria, numa terra indígena que tinha sido tirado de um fazendeiro que invadiu a terra indígena. E eu fui para essa terra indígena, fiz o trabalho com as máquinas, treinei os índios para operar as máquinas e na sequência a FUNAI me convidou para trabalhar de indigenista. Eu não sabia o que era indigenista. Mas e o que é, Chay? Então, aí o José Porfírio Fontenelle de Carvalho, ele era um grande indigenista e ele era um daqueles que vivia punido pela FUNAI, né, que naquela época era dirigido pelos coronéis que saíam da ativa, né? Ele era punido uma vez por outra por defender os índios. E ele trabalhava com os Waimiri e Atroaris, então foi jogado para o Acre naquela ilusão de ótica de que no Acre não tinha índio. E quando o Carvalho chegou lá, se deparou-se com muitos índios, com pessoas que nem eu, e aí me convidou para ser indigenista. Eu falei, mas eu quero ser indigenista. Ele foi me explicar o que era ser indigenista, o relacionamento que um indigenista tinha com os povos indígenas, ou teria que ter, né? E eu absorvi muito aquelas palavras dele e fui trabalhar com os índios. E o primeiro grupo indígena, a primeira etnia com quem eu fui trabalhar já profissionalmente foi com os Apurinãs. Penei para Chuchu no início, né, para entender aquela diferença, aquelas coisas todas que aqueles Apurinãs tinham, já que era Aruaques e eu tinha mais conhecimento com os povos panos. Mas logo tive uma professora índia, a Macana Catato, significa borboleta, era a mulher do líder e ela foi minha professora, né, na cultura dela. Então aprendi bastante com ela e depois com toda a família dela. E Chay, me fala dessa convivência, você falou dos povos panos, né? Quando começou essa sua convivência com os índios? Desde então, como é que foi? Olha, o meu pai comprou uma colocação que naquele tempo não sabia o que era terra indígena, o que não era terra indígena. Naquele tempo quem morava na floresta, tudo morava na floresta e era tudo misturado, né? Então a minha convivência com os povos indígenas começou aos 3 anos de idade já. Desde pequenininho mesmo. Já com 8 anos de idade, eu já tomei a primeira ayahuasca com os Runicuins, sabe? E daí para frente as minhas orientações, a minha vida era muito ligada a uso, costume e tradição daquele povo, dos panos, né? Bem mais representado pelos Runicuim naquela época. E a minha mãe tinha um envolvimento muito forte de trabalhar curas com plantas medicinais junto àquela comunidade indígena. Então tudo isso já era um fator que ajudava bastante. Certo. Então esse envolvimento da minha mãe, essa relação que ela construiu com os Runicuim, favorecia toda a relação que a gente também já estava construindo com eles, estava andando junto com eles, e não tinha muita... A gente via que era diferente, mas não se separava deles. Foi uma convivência saudável, muito interessante. E com os Apurinãs já mudou muito? Então, para os Apurinãs teve uma mudança já forte, porque muda os hábitos, o costume, a tradição todinha, é totalmente diferente, porque é do tronco linguístico Aruac. Mas eu terminei me abraçando bem essa outra cultura, né, aprendendo muito com ela e me tornando uma pessoa no meio deles, assim, de muita consideração entre eles, né?
Eu aprendi bastante, levei bastante a sério os ensinamentos daquela professora índia. Tia, eu queria que você convidasse quem está assistindo para ver amanhã a próxima história. Então, o amanhã a Deus pertence, mas fica o convite aberto aí, né? A todos que queiram acompanhar, né, tópico por tópico das nossas conversas. Obrigada. Legal.